pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 32.581, uma variação de 10% em relação a 2 semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas, está no ar o Bastidores do Poder, nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação é da Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, que sou eu. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir para que você possa fazer o programa conosco, 97102-1493. E a Zezé de Lima, gente, ela decide fazer as suas aventuras no meio do mato no final de semana e aí fica sem voz e com dor de garganta na segunda-feira e por conta disso está em casa fazendo programas de casa. Bom dia, Zezé. Eu me sinto como aquela figura que o diretor do Mário Gatti falou. Pois é. Vai, bebe todas, depois vai no hospital pedir atestado médico. Mas eu realmente não sei, assim, desde sexta-feira eu estou muito mal da garganta, muito mal. Eu cheguei a pensar até que eu estava com Covid. Vamos ver, vou fazer de novo o teste. Mas muito bom dia para todos vocês, muito bom dia, Rose, pessoal do estúdio, bom dia também.
E bom, vamos que vamos, né? Vamos para o programa. Sua voz está meio fanhosa mesmo, né? Mas eu tô achando que é friagem, como a minha mãe falava assim, você fica tomando friagem e depois, né, fica desse jeito. Tô achando que é friagem, Zezé. Tomara que seja, porque aí friagem a gente resolve, né? Verdade. Agora, vamos ver se é mesmo. A dificuldade que eu tenho é para engolir, sabe? Aquela dor, assim, para engolir até saliva. Bom, mas vamos que vamos. Bom, gente, o assunto que está em todos os jornais, que todo mundo está se falando, é sobre a Petrobras. Nós vamos falar da Petrobras hoje, de CPI, de Centrão, de demissão coletiva, de renúncia do presidente da Petrobras, tudo isso daqui a pouquinho, porque nós vamos ter uma entrevista para falar sobre esse assunto. Então, nós vamos juntar tudo isso. Então, eu queria que a Zezé começasse falando, na verdade, da história da Câmara votando hoje. É a LOAS, né, Zezé? É isso? Você colocou... Isso, vai votar aí. Explica pra gente o que é. A lei orçamentária, né? O que é a lei orçamentária? Ela dá uma visão global de como que vai ser a execução do orçamento do próximo ano. E a previsão de despesa aí da LOA desse ano é maior do que a de arrecadação, viu, gente? Mas é que a história é a seguinte: isso existe mesmo, essa diferença, e isso vem sendo uma prática dos governos que tentam fazer uma economia mais equilibrada. O que eles fazem? Em vez de projetar um super orçamento, eles projetam um orçamento real ou um pouco menos ainda do que a realidade. Isso quem falou muito para a gente sobre como fazer esse orçamento, não sei se a Rose se lembra, foi o Nilson Gaspar, prefeito de Jaguariúna, de Indaiatuba, né, onde as contas estão sempre assim, tudo certinho, dá para fazer dinheiro. Aí ele que falou isso, falou, olha, geralmente o que os municípios fazem é uma projeção de arrecadação enorme, que não se viabiliza. Agora, se você fizer uma previsão realista, no fim você vai acabar tendo mais recursos, né? Por quê? Porque de uma forma ou de outra, aumenta um pouquinho o ICMS, aumenta um pouquinho o ISS, né? Essas receitas que compõem esse bolo, elas, em vez de murchar, elas acabam sendo um pouquinho maiores do que aquilo que está projetado. E isso aí proporciona aos gestores uma facilidade em fazer as coisas com mais facilidade, né? Isso que eu quero dizer. Por exemplo, educação. Educação é aquela história que nós já contamos para vocês N vezes, que a educação tem que gastar 25% do dinheiro que entra com a educação. Tem que gastar. Se não gastar isso, o prefeito, ele é colocado pelo TCE, ele é colocado como cometendo uma falha grave, inclusive, que pode tirar os direitos políticos dele. E todo prefeito passa isso durante o ano, porque eles começam a gastar pouquinho, aí dá uma melhorada na arrecadação no final do ano, e aí aqueles 25% que eles têm que gastar do orçamento, quando chega no final do ano, eles falam, só gastamos 20%, vamos sair correndo para gastar os outros 5%. Aí compra computador que não tem nada a ver, né? O Jonas tinha aquela opção para comprar prédios, sabe? Sendo que a educação ela precisa, de fato, de coisas para, além dessas, né? Outros investimentos. É isso, né, Rose? Não, é isso. Eu lembro, sim, dessa entrevista. E, então, na verdade, é um traçado, né, Zezé? É um planejamento do orçamento que a Câmara, que aí sim a Prefeitura tem que enviar para a Câmara até o dia 30 de outubro, com todas aí sim vem as descrições, assim, descrição, onde cada secretaria vai ter quanto cada secretaria vai ter de receita, e geralmente nós temos aí a saúde
ranqueando o primeiro lugar, depois vem educação, e há 2 anos nós temos, infelizmente, o Camprev como uma das maiores despesas da Prefeitura de Campinas, o Camprev, que é um instituto de servidores da cidade, dos servidores de Campinas, e que tem hoje uma despesa de mais de 1 milhão por ano, mais de 1 bi por ano, né, por conta das despesas com aposentadorias. E isso, gente, significa que nós estamos tirando dinheiro dos impostos, de tudo que entra, para poder pagar servidor aposentado da Prefeitura de Campinas, porque o que eles recolheram não é suficiente para poder pagar essa despesa. E essa despesa passou a ser a terceira. Vamos ver, Zezé, se esse ano ainda vai continuar com o Camprev em terceiro lugar, porque a Prefeitura fez algumas alterações o ano passado, né, nos últimos anos, alterando essa questão da alíquota, aumentando a alíquota para o servidor contribuir mais e fazendo algumas outras alterações, tentando Na verdade, fazer... foi uma exigência da reforma da Previdência, né? Isso, uma reforma da Previdência, fazendo com que essa despesa fique mais equilibrada e que não faça todo campineiro participar desse pagamento para servidor, já que a gente paga, né, na ativa, e a gente teria, né, a gente se livraria quando eles ficassem aposentados, mas não é o que está acontecendo aqui em Campinas. Então, a gente só vai ter uma ideia mesmo dessa descrição das despesas quando a lei orçamentária for enviada para a Câmara, que tem que ser votada até dezembro, no final do ano. De qualquer forma, Zezé, a Prefeitura de Campinas não está sofrendo na arrecadação, ela tem arrecadado bons recursos, né? Tanto que o custo da folha de pagamento estava em 31% e vai aumentar um pouco agora depois dessa negociação dos servidores, que vai ter um reajuste bom de toda a reposição da inflação, mais um reajuste substancioso no ticket refeição. A Prefeitura vai pagar 15% de reajuste para os servidores, bem mais que a inflação, sendo 12,60 agora, retroativo a maio, e essa diferença em janeiro. E o ticket, que já teve um reajuste de 20% no começo do ano, e vai ter agora mais reajuste de 5,68, chegando aí a 25,68, que era o que os servidores queriam. Obviamente, eles queriam os 20, que eles já não fazem mais conta disso, mas eles queriam uma reposição de 25%, mas a Prefeitura acabou juntando tudo. Enfim, Zezé, é um assunto meio queixo duro que você fala, né? Porque o povo não gosta muito de falar de orçamento, mas nós precisamos falar de orçamento, gente, porque às vezes a gente vê assim, a Prefeitura vai ter uma receita de 7 bilhões, puxa vida, nós vamos ter tudo isso para gastar? Não, nós não vamos ter tudo isso para gastar, porque 90% desses 7 bilhões é custeio, ou seja, é para pagar contas já existentes, pagar funcionário. E quando você pega desses 7 bilhões, por exemplo, o investimento, a gente tem aí 200 milhões, 300 milhões, que é muito pouco. Então, do próprio orçamento, a Prefeitura investe pouco, né, com novas obras. O que a Prefeitura faz? Todas as prefeituras acabam buscando emendas de deputados e outros projetos para poder trazer recursos para conseguir investir, né, Zezé? Alô, Zezé, está me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim. Uhum. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, nossa senhora, chega. Uhum. O orçamento Bom, é muito chato. E o que nós temos aí foi uma eleição, né? No final de semana, que a gente precisa comentar lá na Colômbia, né? Em que deixa eu pegar aqui o nome do novo presidente, Zezé. Gustavo Petro. Hã? Gustavo Petro. Gustavo Petro, né? Acho que é Petro. Petro? Petro, né? Ele se tornou novo presidente da Colômbia com 50,69% dos votos, e o seu adversário, Rodolfo Fernandes, ficou com 47,04%. O que essa eleição significa, né? Você tem aí
um esquerdista chegando ao poder pela primeira vez na Colômbia. O Hernández era um representante aí da direita, acabou perdendo por pouco, né, assim, bem pouca margem de votos. Ele chega, né, ao poder com 10,6 milhões de votos no segundo turno. Ele é um ex-guerrilheiro, ele está aí pela terceira vez tentando a presidência, ele chega, né, à vitória, né, depois de 3 vezes tentando ser o presidente desse país. E, enfim, Zezé, podemos dizer que nós estamos tendo uma onda de esquerda na América Latina, com a eleição do Petro ontem, e tendo como vice-presidente uma mulher negra, que eu estava lendo uma matéria sobre ela, é uma mulher que trabalhou como empregada doméstica, bem defensora, né, da pauta feminista, da questão de gênero mesmo, de raça. Não é uma candidata de braços dados com o Petro, tem algumas divergências, inclusive eu fico imaginando como que vai ser, Zezé, essa gestão dos dois, né, aqui na eleição, lá na Colômbia. Mas a minha pergunta para você é: estamos tendo uma virada para a esquerda na América Latina? Eu não sei, viu, Rose? Pode ser. O que eu acho é que a América Latina vive uma polarização horrorosa, porque não é uma virada. Quando você vê uma vitória dessa com tão pouco ponto, você vê uma nação divididíssima, o que é péssimo, como foi péssimo para o Brasil. E, por falar nisso, o Zé Mauro Coelho acabou de pedir demissão da presidência da Petrobras. Era esperado isso, tá, gente? Que ele pedisse demissão depois que ele autorizou os reajustes para gasolina e para diesel na sexta-feira passada. Então, o que eu acho em relação à eleição na Colômbia, a gente poderia dizer que estava havendo uma virada se fosse uma coisa assim, ganhou por 60% dos votos contra 40%, sabe? Coisas assim. Mas quando você tem uma eleição com esse resultado dividido assim, é a polarização de novo se apresentando também na Colômbia. Assim, ele foi presidente de Bogotá, né? Não, Bogotá? Qual que é a capital da Colômbia? Gente do céu. Acho Qual que é a Rose? Peraí, mas é Bogotá, gente, peraí. É Bogotá mesmo. Bogotá, Ele foi prefeito lá. Assim, o que se diz dele... Bogotá, gente, nós estamos ficando doidos. Enquanto prefeito, ele foi um cara bastante ditatorial, assim, teve uma conduta que deixou para trás muitos amigos, né, muitas pessoas que vinham junto com ele fazendo as campanhas para que ele chegasse ao cargo eletivo, e nós vamos ter que ficar olhando e ver. A gente tem no Chile um presidente de esquerda também, lá, que inclusive participou daqueles movimentos, sabe, estudantis, que se pedia reforma na questão da previdência, na questão da educação, em tudo no Chile, nós vimos isso, e aí foi eleito lá no Chile esse cara. Temos agora essa figura sendo eleita na Colômbia. Temos aqui o Lula com muita chance de ser votado, ser eleito presidente do Brasil. Mas, assim, eu sinceramente não acho que as notícias sejam boas, não. Porque eu não vejo isso como guinada, eu vejo como polarização. É muito triste, Rosias, é muito triste. Aqui, essa diferença, né, de poucos votos da Colômbia realmente é uma polarização entre direita e esquerda. E o que a gente percebe é que os candidatos da chamada terceira via acabam não conseguindo se apresentar ao eleitor. Eles podem até se apresentar, mas não conseguem convencer e furar essa bolha dessa polarização para poder dizer: nós temos uma alternativa a essas duas forças
que estão colocadas, né? Ali, Zezé, eu estava vendo, ele deve convidar o Lula para a posse dele, o Lula, inclusive, que foi ao Twitter para poder celebrar a posse do Petro, mas não deve convidar o Nicolás Maduro, da Venezuela, porque uma das questões que o Petro sofreu, inclusive na campanha, foi dizer que ele pode transformar a Colômbia numa futura Venezuela. E ele tem dito que ele não é de esquerda, mas ele é progressista, né? Mas a história dele é uma história relacionada à esquerda. Gente, olha, de boa, eu não acho que a gente possa criticar um candidato por ser de direita ou de esquerda. Eu acho que não é essa a questão, é como se a gente quisesse criminalizar a pessoa por ser dessas duas frentes, dessas duas ideologias. Não é isso. O que a gente tem colocado é que diante de você ter essas forças, a gente precisa respeitar a direita, precisamos respeitar a esquerda. O que nós criticamos aqui no programa são os extremismos e a corrupção que acaba envolvendo tanto direita quanto esquerda. E o que me deixa muito indignada é a falta de reflexão para você poder discutir, porque se você não é de esquerda, você é criminoso. Se você não é de direita, você é criminoso. E você não consegue fazer uma reflexão sobre as alternativas que nós temos, além dessas duas forças, de esquerda ou de direita. A gente tem aí uma esquerda mais ao centro, uma direita mais ao centro, e tudo isso ok, está tudo bem. Agora, o que não dá é para a gente fechar os olhos aos problemas que existem nas gestões de pessoas que se identificam e que defendem essas bandeiras, e as pessoas que defendem essas bandeiras querem que nós fechamos os olhos para os problemas como se não existissem. E é isso que nós estamos colocando. Tem problema. Aqui no Brasil, por exemplo, quando você pega a direita do Jair Bolsonaro, é uma direita que eu não quero, não defendo. E quando você pega uma esquerda também do Lula, é uma esquerda também que tem problemas. E é exatamente isso que nós pontuamos, né, Zezé? Uhum. É Sim, isso? mas o que mais me dói é ver os países divididos da forma que eles estão. Não é possível. Assim, a sensação que eu tenho é de que, eu não sei, em Santo Antônio da Alegria, que é a cidade onde eu fui criada, era uma coisa assim. Na verdade, nunca teve partido lá. Agora é uma coisa que ainda tem. Mas sempre teve um grupo de famílias de cá e um grupo de famílias de lá que se digladiavam, sabe? Uhum. E eu sinto o Brasil assim. Quer dizer, o cara que é Lula, ele quer matar o cara que é Bolsonaro. O que é Bolsonaro quer matar o cara que é Lula. E é a mesma coisa nos outros países, no Chile, na Colômbia, né? O que eu estava conversando sobre essas eleições que tivemos. E nenhum país vai para frente desse jeito, é isso que eu acho. Se a gente olhar, o próprio Tem que ser uno, um país tem que ser uno, meu Deus. O Zezé, a eleição se governa para todo mundo, caramba. Zezé, o próprio Estados Unidos, nós vimos essa polarização nos Estados Unidos, que é o berço da democracia, e a gente viu o Capitólio sendo invadido. Você olhava aquela cena, você falava assim, não é possível que isso esteja acontecendo lá nos Estados Unidos. E por que acontece isso? É por conta dessa polarização. Então é isso. Isso para mim é chocante, entendeu? Isso para mim é chocante. Eu estou com um livro... E eu não vejo que a gente vai poder dormir em paz enquanto isso continuar. Eu estou com um livro que lá em casa, que eu recebi, que eu comprei, né, fala sobre o que é liberdade nos dias de hoje, mas liberdade no sentido de democracia mesmo, e o que está acontecendo no mundo. Tem 800 páginas, eu não comecei a ler, está lá separado, eu vou começar a ler hoje, porque eu acho que é um assunto que acaba entrando, né, no rol de todas as famílias. E esse final de semana, a minha filha mostrou um TikTok para mim, de um jovem que chegou para os pais e falaram assim, faz um L aí, né, com a mão, né?
E o pai e a mãe fizeram. Aí o moleque virou assim, então você vai votar pro Lula. Menina, virou um rolo entre o pai e a mãe, porque quando o menino falou assim, você vai votar pro Lula, o pai tirou a mão, sabe assim, não vou votar. Aí a mãe, você vai votar sim. Zezé, virou um quebra-pau. E aí, esse vídeo ilustra essa polarização que você está colocando. Dentro de uma mesma casa, as pessoas se digladiando por conta de político, que não convive com eles, que não tem nada a ver com eles. E como se fosse membro da família. E virou um quebra-pau, Zezé. E eu falei, gente, eu preciso me preparar novamente para poder viver esse quebra-pau na igreja, dentro dos almoços familiares, nas redes de WhatsApp, porque agora, Zezé, nós já estamos rumando para isso. É horrível. Eu, sinceramente, assim, por exemplo, eu acho que grupo que você tem, grupo de amigo, não podia rolar política, entendeu? Porque a política, nesse momento, é uma coisa que separa. E as pessoas estão assim, se você não é Lula, ou se você não é Bolsonaro, então eu não quero mais ser teu amigo. O que é isso? A pessoa acha que ela vai crescer na igualdade, sabe? No pensamento uniforme. Isso daí é absurdo, isso daí é a China. Você criar todo mundo com o mesmo tipo de pensamento, de uma forma que ninguém pode discordar de você, ninguém cresce com isso, sabe? Ninguém. Mas, enfim, Rose, não somos nós que vamos conseguir aqui no programa resolver essa questão da polarização. Mas isso é muito triste. Então, eu não sinto uma guinada à esquerda. Uhum. Com essa divisão que está, ganhar da forma que está, eu vejo a polarização tomando conta da nossa América. Eu acho que é uma polarização, mas de qualquer forma você tem a esquerda no poder. Como você poderia ter a direita no poder, né? Então você tem hoje esses representantes da esquerda conquistando alguns países da América. Então, nesse sentido, eu entendo que a esquerda está no poder, mas que não representa a maioria dos eleitores, mas está no poder. E com isso, gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br. Campinas apresenta Conexões, cartão Nutrir que gera oportunidades. Eu recebo cartão, aí eu venho aqui no Empório, compro a mistura, o óleo, bolacha e ajuda no orçamento de casa. O apoio para Erli, moradora do São Marcos, superar esse momento difícil é um incentivo para o negócio do Moacir prosperar. E ajuda demais a gente que vive do comércio. Campinas conecta as pessoas às oportunidades. Prefeitura de Campinas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Este inverno não vai ser tão frio, porque podemos contar com você. Campanha Inverno Solidário. Doar um cobertor é mais que calor humano, é solidariedade. Um ato de amor ao próximo. Pense em quem mais precisa e entre nessa campanha. invernosolidario.sp.gov.br.
Governo do Estado de São Paulo. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Neste sábado, dia 25 de junho, tem programa esportivo especial da Rádio Bandeirantes. Esporte Show, direto do Atacado Obra Já, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Debate esportivo com a equipe da Rádio Bandeirantes e convidados. Esporte Show, dia 25 de junho, das 10 da manhã ao meio-dia, no Atacado Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o Comitê Seleto da Câmara que investiga a insurreição do Capitólio usou a última audiência para detalhar como o ex-presidente Donald Trump tentou pressionar o seu vice-presidente a participar do seu esquema para derrubar a eleição presidencial e como a recusa de Mike Pence colocou a sua vida em risco quando os manifestantes pediram seu enforcamento em 6 de janeiro de 2021. O comitê acabou ressaltando que Pence estava em perigo real em 6 de janeiro e o painel argumentou que Trump era o culpado. A multidão chegou a cerca de 12 metros de Pence, ameaçou pelo nome e ficou furiosa por ele não ter derrubado a eleição porque acreditava na mentira de Trump de que Pence poderia, no caso, derrubar a vitória de Joe Biden no colégio eleitoral. O ex-vice-presidente Mike Pence não estava presente na audiência. E as operadoras de telefonia móvel concordaram com outro atraso na implantação de alguns serviços 5G para evitar interferência na tecnologia dos aviões, informou a Administração Federal de Aviação. A FAA disse que o atraso por mais um ano vai permitir mais tempo para a correção permanente, que no caso seria substituir ou filtrar os dispositivos que medem a distância de uma aeronave ao solo, chamados de altímetros de radar. As promessas da nova tecnologia incluem velocidades mais rápidas, mas autoridades da aviação dizem que as ondas do rádio podem ser captadas, em alguns casos, pelo altímetro do radar. E para fechar o nosso boletim de hoje, a Comissão Europeia deu uma guinada na candidatura da Ucrânia de aderir à União Europeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitou oficialmente que o país se juntasse à União Europeia 4 dias após a invasão das forças russas em fevereiro, afirmando que o objetivo da Ucrânia é estar com todos os europeus e ser igual a eles. Agora, quase 4 meses depois, espera-se que a comissão faça sua recomendação e os 27 Estados-membros decidirão se concordam ou não. A decisão ainda está longe de ser certa, porque, na verdade, terá que ser atendida por razões políticas e também processuais. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 34 minutos. Nós estamos no segundo tempo do programa Bastidores do Poder, nesta segunda-feira, que eu não sei se choveu, porque eu estava dormindo, mas eu vi a terra meio molhada, mas eu vi que está bem frio. Quando eu estava vindo para cá, estava 19 graus. E olha, gente, duro para acordar, né, com essa chuvinha, mas estamos aqui firme e forte. Zezé, e aqui tá essa chuvinha leve, mas lá em Brasília é tempestade e trovoadas nessa história da Petrobras. Nós tivemos aí, desde sexta-feira, a Petrobras com um aumento, né, de mais de 5% sobre o diesel, 14% sobre o gás, foi isso, né? 14% diesel, 5%, quase 6% gasolina. A gasolina, isso. Nós tivemos, então, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o presidente da Câmara, se juntando aí, pedindo uma CPI, que foi uma coisa maluca, como que o próprio presidente pede uma CPI para poder investigá-lo, uma renúncia dos conselheiros no sábado da Petrobras, e agora você acabou de anunciar a renúncia do presidente da Petrobras, que já era para ter saído, porque o Bolsonaro já tinha pedido para sair, e essa renúncia do presidente hoje significa a possibilidade de não se viabilizar uma CPI para poder investigar os diretores, já que o Lira, no final de semana, publicou um artigo na Folha de São Paulo fazendo algumas perguntas, né? As perguntas que ele fez,
me deu a entender que ele está dizendo, alguém está ficando rico e está usando o dinheiro da Petrobras. Lembrando que o lucro da Petrobras chegou o ano passado a mais de 100 bilhões, sendo que a União é que recebe a maior parte desse lucro, né? E as perguntas que o Lira fez era, onde que esses diretores gastam o dinheiro? Eles viajam de jatinho ou de helicóptero? Onde eles se mas hospedam? é uma sacanagem do Lira, né, Rose? Claro que é. Isso que eu estou... Ele fala isso porque a primeira vez que eu ouvi falar no lucro exorbitante da Petrobras foi do Ciro Gomes, quando o Ciro veio e falou, olha, a questão é, a Petrobras, a margem de lucro da Petrobras, ela é coisa de 30%. E ele falou, enquanto que empresas, né, similares do mesmo segmento em outros países, não existe isso. É uma margem de lucro de 7%, 8%. Aí eu acho que cabe, assim, se questionar. Quem que recebe esse dinheiro? Não são os diretores. Ele é fingido, esse Lira, ele é falso. Ele induz todo mundo ao erro. Sim, por isso que claro que o diretor, ele tem um salário estratosférico, ele tem depois um bônus que tem a ver com o desempenho dele, tudo isso os diretores, o presidente e tudo mais. Mas ele sabe que não é essa a questão, o Lira sabe. Então, por que eles nunca, antes de votarem aquele projeto ridículo, quer dizer, eu nem sei se é ridículo, né? Mas eu acho que o Lira é ridículo, então eu classifiquei o projeto como ridículo, sendo que eu não formei opinião ainda. Né? Antes de votar aquele projeto do Estado, por que eles não levantaram essa questão do lucro e não falaram, vamos fazer uma lei reduzindo o lucro da Petrobras? Não pode ser mais um lucro acima desse teto. Por quê? Porque não interessou para o governo. Quem se beneficia são os minoritários, os sócios minoritários? Sim, claro que eles também se beneficiam disso. Mas por quê? Que o único que falou dessa droga para a gente foi o Ciro Gomes. E agora eles vêm dando chilique como se eles fossem honestos, como se eles tivessem falado sobre isso na primeira oportunidade que tiveram. Irrita, sabe, isso de ser feito de palhaço. Eu tô possessa com esses caras, Rose. Eu estava tentando terminar e você entrou, mas é isso. E aí, quando ele escreve esse artigo com essas perguntas, ele induz o leitor a entender que 6 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas estariam se beneficiando com esse lucro exorbitante, quando, como eu coloquei, o governo acaba recebendo muito desse dinheiro. Mas, Zezé, o que me coloca é que eles estão se movimentando, Lira, Bolsonaro, porque sabe que esse aumento da Petrobras, do diesel, da gasolina, tem afetado o eleitor, e isso significa um desgaste muito grande para o Jair Bolsonaro, que quer ser reeleito nas eleições de outubro. Então, você tem aí um interesse eleitoral muito grande por trás de toda essa discussão. E já imaginando, Zezé, que esse assunto, né, estaria na pauta durante todo o final de semana, eu convidei a economista Mila Maia e CEO do Instituto Milênio para falar conosco sobre a Petrobras, esses impactos, a história do próprio Congresso estar querendo aí colocar um projeto de lei taxando a exportação do petróleo e tudo isso que significa para a gente. Lembrando, Zezé, que o presidente do Senado, ele disse que em relação a essa história de CPI, não tem crime para abrir CPI, não. Então, você vê que é o Centrão querendo colocar o tentáculos ainda deles, ainda mais, porque hoje quem está administrando o país, Zezé, não sei se você concorda comigo, para mim é o Centrão. É o Centrão que está definindo todas as políticas do Estado hoje. Tudo. Bom, Mila, bom dia para você, bem-vinda ao Bastidores do Poder e obrigada aí por atender-nos. Olá, bom dia para vocês, obrigada pelo convite. Realmente esse assunto aí está bem em alta, tenho falado bastante sobre isso
no feriado, no fim de semana. Eu vejo que ainda tem muito misunderstanding, as pessoas ainda não estão entendendo muito bem o que aconteceu, o que acontece, por que a Petrobras ainda tem tanta margem de lucro, por que se cobra tanto, por que não se é suficiente. Então, estou aqui para tentar esclarecer um pouco das dúvidas da população. Tá, então vamos explicar a primeira coisa. Bom, vamos, como que é feito esse lucro, quem ganha mais? A gente já falou que o governo ganha bastante, por que é o consumidor que acaba se ferrando e por que isso virou uma questão política e um querendo jogar a culpa no outro, sendo que a gente sabe que a história não é bem essa. Tá certo. Então, em primeiro lugar, uma coisa que vale ressaltar é que por a Petrobras ela ser uma empresa estatal, o governo ele consegue aí fazer uma intervenção na gestão de preço. Então, ele consegue influenciar. Principalmente isso antes de acontecer o que no governo Temer foi alterado, o chamado paridade internacional de preços. Então, antes do governo Temer, o que acontecia? O governo interferia direto no preço. Então, ele determinava quanto que era o preço, se ele queria que o preço fosse X ou Y. Só que o que acontece? O petróleo, o óleo de petróleo, ele é uma commodity. Então, quando a gente vê o barril de petróleo, ele é algo que ele é negociado internacionalmente em dólar. Então, antes disso, se a gente determinasse que o nosso barril de petróleo ele era menor o valor do que estava negociado lá fora, a gente estava, na verdade, pegando um prejuízo. E isso deu um rombo muito grande na Petrobras. E aí o que o Temer decidiu? Ele decidiu que a gente ia ter paridade de preço. O preço que era praticado lá fora ia ser praticado aqui. Só que o que acontece? O nosso câmbio é muito desvalorizado. A nossa moeda é muito fraca frente ao dólar. Então, por isso, o valor do barril do petróleo em reais fica muito caro. Só que por isso, nessa medida desses anos, a Petrobras é uma empresa muito endividada, ela ficou muito endividada. E, à medida dos anos, esse endividamento foi caindo. Então, para vocês terem noção, ainda em 2021, ela ainda tinha 59, quase 60 bi de dólar em endividamento. Então, a gente fica achando aí, nossa, está enchendo os cofres. Não, ela ainda é uma empresa endividada, mesmo com essa paridade aí de preço internacional. E isso foi muito maior na época que a gente não tinha essa paridade de preço. Qual é a grande questão? A grande questão é que o Brasil é um país extremamente instável, econômico e politicamente. Não há tanta entrada de dólar, não há tanta entrada de investimento internacional, o que faz com que o nosso câmbio fique muito desvalorizado. Então, a gente tem um câmbio aí, de R$6 praticamente. E aconteceu que, além da gente ter esse câmbio desvalorizado, teve essa crise da guerra da Ucrânia e da Rússia, que fez com que o preço do barril do petróleo subisse. Então, o preço do barril do petróleo subiu, o câmbio nosso também é elevado, então as duas coisas altas fez com que o preço dos combustíveis ficasse muito elevado. Então, foram duas medidas que fizeram com que os combustíveis ficassem elevados. Então, muitas vezes ficam culpando o Petrobras, mas a culpa não foi da Petrobras diretamente, foi no mercado externo, foi um motivo que a gente chama de exógeno e não endógeno, certo? E aí, o que o governo decidiu? Ele decidiu, já que os motivos são exógenos, eu não posso
influenciar diretamente no preço do barril, eu não posso influenciar diretamente no câmbio, porque a gente não, o tipo de política cambial que a gente tem, a gente não influencia, eu vou tentar intervir no ICMS dos estados. Então, vou influenciar os estados a baixar o ICMS, né? Que aí vai ser uma questão de baixar a taxa, que é uma taxa alta, para estabelecer 17% dessa taxa para reduzir o preço nas bombas. Mas o que acontece? Abaixando essa taxa, dentro da Petrobras, ele não garante que o consumidor final ele vai receber também 17%, porque as distribuidoras, os postos de gasolina, eles sim que decidem qual que é o preço final. A Petrobras é uma coisa, as distribuidoras e os postos são outras. Então, são várias etapas. Mila, isso a gente já tem pontuado aqui para o ouvinte, dessa história da paridade, do ICMS, né? Mas a minha pergunta para você é, se não vai chegar, e a gente já tinha dito que essa redução poderia não chegar na bomba, né, ou ali no preço final para o consumidor, qual que seria a solução do Estado, da União, para poder não fazer com que o consumidor tenha que pagar uma conta tão alta pelo combustível em razão dessas situações que estão além das decisões do Brasil? Você tem uma guerra, você tem lá a crise, então você acaba sendo influenciado. A criação daquele fundo para criar aquele colchão de reserva de dinheiro da própria Petrobras, do lucro, seria a solução ou não? Então, a partir do momento que se faz isso na Petrobras, mais uma vez é o Estado intervindo numa empresa de capital aberto. Se ele faz isso, vai impactar os lucros da Petrobras, investidores externos podem se sentir ameaçados e tirar o quê? Dólar do nosso país. E vai impactar o quê? No dólar. A minha opinião, e que muitas pessoas têm muito receio, a Petrobras, ela precisa sim, precisamos avaliar a necessidade dela de ser privatizada. Assim como várias outras reformas precisam ser feitas. Reforma administrativa, reforma fiscal. O país precisa estar atrativo o suficiente para que novos investidores vejam o nosso país de uma forma confiável. Então, o Brasil atualmente, ele coleta muitos impostos, muitos tributos. Então, não é questão de falta de dinheiro, é má alocação de dinheiro. Então, tem muita questão de gastos com toda a parte de servidor público, gastos com manutenções que não fazem sentido, políticas públicas que, na verdade, a gente não mede qual o impacto delas. Então, na verdade, o que a gente poderia avaliar? Essas empresas que são estatais, elas estão sendo produtivas o bastante. A Petrobras, pelo fato dela ser estatal, ela teve todo esse prejuízo na época. Qual foi o rumo da Petrobras durante o período da Lava Jato? Então, o que a gente precisa fazer é preparar o Brasil de forma que os estrangeiros e todo o país seja fomentado para ser um país mais livre para empreender, para gerar mais riqueza, para gerar mais emprego, para que mais investidores estrangeiros queiram investir no país, certo? Isso tudo vai fazer. Pois não? Assim, uma questão, né? Desculpa eu sair um pouquinho, que eu fui tossir, que eu estou com a garganta terrivelmente inflamada hoje. Mas, em relação a esse lucro que vem sendo dito, que é exorbitante por parte da Petrobras. Eu me lembro, aqui em Campinas, nós fizemos, faz tempo, uns 20 anos atrás, houve uma licitação pública para a escolha das novas empresas que tomariam conta
do transporte coletivo, que ofereceriam o trabalho. E o contrato, eu me lembro, a margem, né, de retorno anual era coisa de 8%. Né, por 20 anos ou 30 anos, se não me falha a memória. E hoje, o que eu tenho ouvido com muita frequência, e aliás, quem começou a falar isso foi o candidato à presidência, Ciro Gomes, é que essa margem de retorno da Petrobras para os acionistas é absurda, chega em quase 30%. É verdade isso? É o que eu estava explicando. Na verdade, o que acontece? A Petrobras tem um endividamento muito alto. Então, ela está tendo que correr atrás. Ela é uma empresa muito endividada. Então, o que acontece? Ela tem que embutir o risco, na verdade, de ser uma empresa endividada. O que acontece? Quando o investidor ele avalia a empresa, ela tem um risco de default, que a gente chama. Então, risco de quebra. Uma empresa endividada que passou por todas essas questões, ela tem que mostrar, ela está no país que já tem o que a gente chama de country risk, né? Então, já tem um risco país, ela tem um risco de quebra pelo endividamento dela. Então, muitas vezes, o risco, o retorno que ela tem que gerar pro acionista é diretamente relacionado ao risco. Então, em primeiro lugar, a Petrobras ela tem que pagar o endividamento dela. Em segundo, o retorno dela ao acionista tem que estar de acordo com o risco dela. Senão, o acionista não compra ela. A outra coisa que me chama a atenção é, por exemplo, o acionista, né? O maior acionista da Petrobras é o Brasil. Né? Então, esse dinheiro, a grana que tem, metade de tudo o lucro, vai lá para a Petrobras. E o resto, os dividendos, são divididos aí com quem tem ação na companhia. O que o governo poderia fazer com essa parte desses dividendos, para poder ajudar a compensar esse preço, essa oscilação tão grande no preço do combustível, que leva o brasileiro assim, a uma situação de penúria, porque é isso que está acontecendo. Não teria essa repercussão toda se o preço do combustível não batesse em tudo, em todos os outros preços, né? Você diz assim, o acionista, por ser dono da empresa... O Brasil, 30 bilhões, acho que no último trimestre foram 30 bi repassados para o governo brasileiro. Há possibilidade de catar esse dinheiro e fazer um fundo para poder subsidiar, sei lá, óleo diesel e tudo mais. Você acha que a questão do teto do ICMS foi a melhor questão? Então, foi a porque melhor existem resposta? 2 tipos de lucros. Existem os lucros a distribuir, que são para os investidores do free float, que são os investidores da Bolsa, certo? E aí vão estar em torno de 27,5% dos investidores da Bolsa. E existem os lucros que eles são reinvestidos na empresa. Normalmente eles voltam aí como lucros para caixa. Então eles voltam como lucros chamado como CAPEX. Então novas novas fábricas, novos materiais. Na verdade, Mila, o que a gente quer saber, viu, Mila? O que nós queremos saber é do lucro que esse acionista que está lá que embolsa, aquele cara que eles estão falando, os diretores recebem muito, os acionistas recebem muito. É esse lucro que nós queremos saber. Mas o acionista, o quê? O acionista que trabalha para a empresa? Não, quem tem ação. Quem tem ação. O que eu estou dizendo é, o governo brasileiro, parte do que gera de lucro a Petrobras, vai para o governo brasileiro, a maior parte. E o restante daqueles dividendos, aquele restante é dividido entre os acionistas minoritários. Essa grana
que a Petrobras manda para o governo brasileiro por ser o principal acionista da companhia, poderia ser usado num fundo para financiar políticas que compensassem essa situação que oscila tanto no Brasil e que faz o preço do combustível trazer tanta dor de cabeça para o brasileiro? Na verdade, para mim, o que é muito claro, como eu tinha dito, a melhor forma seria a empresa ser estatizada, quer dizer, desestatizada, para que esse dinheiro ele fosse utilizado de outra forma para melhorar a situação do país. Então, em vez de estar sendo utilizado para o governo, que, enfim, nunca saberemos para onde está indo, estaria sendo utilizado, como eu falei, era o que eu estava explicando, como caixa para a empresa, poderia estar sendo montada uma nova refinaria, uma nova... E o que é isso? Geração de emprego. Geração de a economia estaria girando, que é o que acontece, você injeta na economia direto. Quando você tem mais riqueza, você tem mais, na verdade, ali produção. Você monta uma nova refinaria, na verdade, você tem novos empregos. Você tem mais produção, então se aumenta a oferta e com a mesma demanda, você diminui o preço. Mas o que acontece atualmente, a gente não sabe até que ponto o que acontece. Até na época dos últimos governos, ninguém percebia o que estava acontecendo com os desvios. Até hoje não se sabe o quanto foi roubado, o quanto foi desviado em corrupção. Tem-se ideia de que foi em torno de 400 bilhões, mas ninguém sabe. Então, como que eu posso dizer o que poderia ser feito? Ok, esse dinheiro pode estar indo para os diretores em bônus e tal, mas e aí? É uma questão governamental, é privilégio isso. Tudo que for de funcionário público é privilégio, aposentadorias surreais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com esses privilégios. Como eu falei, reformas administrativas, privatizações. A gente não vai acabar com isso enquanto essa empresa for estatal. O que é que a gente está fazendo? A gente está chovendo no molhado. Milo, o que a gente pode fazer agora? Tá bom. Vocês querem fazer um fundo? Faz um fundo. Aí daqui a pouco vai ser um novo problema. A gente vai estar fazendo o quê? Resolvendo um novo problema. Tá certo. Mila, eu quero agradecer a participação sua aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada, viu? Nada. Bom, Zezé, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É resenha garantida com as cacetadas do Faustão. No palco, os melhores artistas do Brasil trazem boa música regada a muita pizza. Pizzaria do Faustão. Eita! Tem também uma nova estrela para o Brasil. Um concurso para descobrir uma nova atriz. Olha aí! Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Uma família muito unida recebeu uma super novidade. A filha entrou na faculdade, mas era em outra cidade e ela teria que se mudar. E não é que a família inteira decidiu acompanhar? Como tinha um pouco prazo, preferiram alugar. E a equipe da Prado resolveu tudo rapidinho. Pra moça, um AP bem pertinho. Uma casa com quintal pro casal e outra sem escada pro avô, praticamente do lado. Porque aluguel fácil é com a Prado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. São Paulo aumentou,
O programa Vale Gás, são 3 de 110, pro gás não falta mais. Ó, o Vale Gás! O governo de São Paulo aumentou o benefício do programa Vale Gás. Agora, as mais de 400 mil famílias paulistas podem resgatar 3 parcelas de R$ 110 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em valegas.sp.gov.br. Ó, o Vale Gás! Governo do Estado de São Paulo. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo o 8º caso identificado de varíola dos macacos no Brasil. O paciente reside no município de Maricá, no Rio de Janeiro, e apresenta um caso clínico estável. A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre infecciosa que passa de macaco e outros animais para humanos. O doente não apresenta histórico de viagem para o exterior, mas teve contato com estrangeiros. O paciente está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e município. No momento, o Brasil registra 8 casos confirmados, sendo 4 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Outros 6 casos permanecem em investigação. Todos os suspeitos de estarem contaminados seguem isolados e em monitoramento. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h03. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 20 de junho. Nós vamos agora com os ouvintes. O Edivalmir, ele disse que o filho dele acabou de mandar um zap para ele dizendo que encheu o tanque do carro em Maryland, nos Estados Unidos, e o preço do galão está em $5. Segundo o filho do Edivalmir, quando o Trump saiu, estava em $2. Aí o Edivalmir pergunta, e aí, a culpa é do Biden? Veja que $2 para 5, houve um aumento de 150%. Na verdade, Edivalmir, o que nós estamos discutindo aqui não é nem culpa de quem é do governante, porque nós sabemos, a própria economista que deu entrevista agora falou sobre a questão da guerra e nós sabemos que tudo isso influenciou. O que nós temos visto desde quando começou esse aumento de combustível no mundo? Países e governantes entrando com ações para poder reduzir o custo para o consumidor. Então, você tem no Japão um subsídio, você tem em Portugal uma redução dos impostos de energia elétrica, você tem em vários países da Europa ações governamentais com vistas a reduzir esse impacto para o bolso do consumidor. E é exatamente isso que nós estamos discutindo há tanto tempo aqui no programa, para saber esse fundo é ou não a solução para que o consumidor não tenha que pagar R$10 na gasolina até o final do ano. É ou não a solução para que esse consumidor não veja tanto impacto que se tem. Tanto que hoje o Lira convocou, que eu acho que é super oportunista, a Zezé colocou muito bem aqui, uma reunião para saber quais são os projetos que eles vão votar para poder tentar resolver a questão do combustível. Tem o estudo de você começar a taxar a exportação do petróleo. Tem um estudo de reduzir o valor
para aplicativos, para motoristas de aplicativos, táxis e caminhoneiros, e vários projetos, só que tudo isso impacta. Só que eu acho que não sei a opinião da Zezé, já vou passar para a Zezé, eu não acho que tem que beneficiar a categoria. Eu acho que você tem que ver uma política que você consiga atender todos os consumidores, né, Zezé? Não sei qual que é a tua opinião. Olha, Rose, eu acho assim... Edvalmir, em primeiro lugar, a gente não é burro aqui. Obviamente, a gente tem dito que o preço do petróleo tem subido no mundo. Tem subido no mundo por causa da OPEP, que tem, de fato, aumentado o preço do petróleo. E por que está aumentando o preço do petróleo? Porque a OPEP, durante a pandemia, ela teve muito prejuízo, porque o mundo parou e ela quer descontar tudo de uma vez só agora, botando o preço do petróleo lá em cima. Você se lembra que estava $30 o barril lá na pandemia? Então, e o preço da gasolina? Uma beleza, né? Aí, o que acontece? Começa a retomada mundial, depois que a vacina surge, e aí a OPEP fala, agora é minha vez. Como se não bastasse isso, começa uma guerra idiota lá na Europa, Rússia e Ucrânia, né? A Rússia invade a Ucrânia. Quem é a Rússia? Terceiro maior produtor de petróleo do mundo, impacta no preço de petróleo, né? Essa guerra, no preço de energia de uma maneira geral, porque a Rússia, ela provém a Europa toda com gás para aquecimento, principalmente no inverno. Aí o que acontece? Ela corta o gás, você tem que arranjar aquecimento de algum outro lugar. De onde? Petróleo. Então, quer dizer, é a demanda que aumentou, é a OPEP que resolveu subir o preço. Então, a culpa é da OPEP, a culpa é da guerra, a culpa é todas essas coisas. Nós sabemos, ninguém aqui é besta de falar que a culpa é do Joe Biden ou que a culpa é do Jair Bolsonaro. Nós nunca dissemos isso, Edvalmir. Não. Mas é o que a Rose disse. Países têm tentado, de alguma forma, a controlar isso daí, ou compensar de alguma forma, porque esse preço do petróleo impacta em tudo. Impacta no preço do arroz que você come, do feijão que você come. Para você, não deve fazer muita diferença, mas aquele pobre que só tem isso para comer, isso daí é uma coisa terrível. A gente tem visto o número de gente que está morrendo de fome crescer a cada dia, mas não é crescer assim, mais 5 milhões, mais 6 milhões. Então, uma proposta é como fazer para que o preço desse petróleo, que impacta a cadeia inteira, ele seja amenizado, para não causar tanta desgraça na vida. Bom, o Congresso disse, junto com o Bolsonaro, não, o culpado disso são os estados, que cobram até 34%, 35% de ICMS sobre o coisa. Aí, bom, aprovamos. Ele sancionou, não sancionou? Está para sancionar? Vamos ver se isso. Todo mundo está falando, esse não é o melhor caminho, porque você tira a grana dos estados, que cuida da educação, da saúde. Eu não acho que da saúde cuida muito. Vai faltar para essas áreas. Mas vamos ver se reduz mesmo o preço. Mas agora eles vêm com essa história de querer botar a culpa em presidente Petrobras, em diretoria da Petrobras. Eles ganham muito, por isso que está esse preço. E não é verdade, porque... Isso é a coisa mais louca do mundo. É muita má fé, é muito mau caratismo. Porque o que eles estão tentando fazer é pegar todo um problema que tem outras circunstâncias e que está acontecendo em todo o mundo e encarar de forma séria e dizendo, nós vamos fazer isso. É mais fácil você jogar a culpa em alguém e politizar, que é uma coisa que, aí sim, o governo Bolsonaro sabe fazer bem. Ele tira o foco do problema, cria um monstro e diz assim, e joga para a galera. Isso não é sério. E aí eu concordo com a Zezé, é de uma má fé terrível. O que precisa é o governo se juntar, se sentar, conversar com o ministro da Economia e dizer o que nós podemos fazer para que esse preço possa reduzir, não reduzir o preço que vai ter a paridade, mas como que nós vamos fazer para que isso não afete tanto o brasileiro,
E é isso que nós queremos ouvir. E até agora a gente não ouviu. O que nós temos são criações de crises políticas. Esse final de semana foi uma crise política em cima da outra e não se resolve. E mudar o presidente da Petrobras. Do projeto lá do ICMS. Essa é uma coisa real que nós vamos ver. Muita gente que diz que não vai dar certo, um outro tanto de gente fala que vai dar certo. Vamos esperar, né? E fala, os estados realmente foram muito gananciosos para cima da energia elétrica, das telecomunicações. Eu também acho que cobrar 30%, 35% de ICMS é brincadeira, é piada. Isso que eles fizeram. Eu acho que é por isso que eles agora vão estar pagando um pato aí caro, porque a grana que vai ser tirada deles para reduzir R$1 ou R$2 aí no preço do combustível, imenso. Isso daí é muita grana. O Alex tá desejando pra gente uma excelente segunda-feira, para você também, Alex, que Deus te abençoe. É o que ele está colocando aqui pra gente. Bom, vamos ver aqui, Zezé, o Wagner, ele está dizendo assim: reforcem o estoque de antiácidos e vamos para mais uma semana de Lula falou de Bolsonaro, Bolsonaro falou de Lula, esse falou daquele. Enquanto isso, o nosso país continua indo para a lata de lixo. Força na peruca, meninas. Afinal, se não é fácil para nós ouvirmos isso todos os dias, eu fico imaginando para vocês terem que praticamente todos os dias falarem desse povo baixo aí. Que Deus nos ajude. Olha, Edvalmir, você sabe, Edvalmir não, o Wagner, que nós estávamos falando, eu e a Zezé, mesmo quando a gente aqui não está aqui no programa, a gente conversa sobre os fatos, né, do Brasil. E o que, assim, deixou a gente de boca aberta na sexta-feira foi a história da CPI sendo proposta pelo presidente. Foi, assim, inacreditável, né, Zezé? Inacreditável. Bom, nunca imaginei que eu fosse ver uma história dessa na minha vida. Pois é. O Digão Selim, ele diz assim: a despesa da prefeitura será maior que a receita. Entra nessa conta o aumento do salário e do vale-refeição dos funcionários da Câmara, o aumento do salário do prefeito, do secretariado, o aumento do salário dos servidores públicos causado pelo efeito cascata do aumento do salário do prefeito. Ele está perguntando. Bom, entra, claro que entra, tudo entra, né? Não tem jeito, né? E ele está dizendo assim, cara, que Bolsonaro manda mensagens mal educadas para vocês todos os dias. O Digão está mandando. O Juarez de Paula está dando parabéns pelo programa e dizendo que o povo brasileiro só quer um governo que cuide do país, que não quer ser roubado e não interessa, às vezes, se é de direita ou esquerda, mas apenas de pessoas competentes para fazer uma boa gestão e diminuir tudo isso que nós estamos vendo aí, né, Zezé? É mais ou menos isso que eu quero também, gente. Tem alguém que saiba governar, que saiba fazer gestão? Vem e toca esse barco, bota no rumo certo. Eu quero ser feliz, sabe? Não dou conta mais de tanta tristeza. Olha, eu não dou conta, eu não dou conta mais, toda vez que você encontra alguém, as pessoas reclamando do preço da comida, de que está desempregado, que não está dando para pagar o aluguel. Então, assim, o empobrecimento da população brasileira, ele é real, E isso, Zezé, acaba sacrificando todo mundo. E é muito triste você ver o teu conterrâneo ali falando, puxa vida, e a gente mesmo falando, né? Ai, fui no mercado, gastei R$400, não comprei nada. Pessoas que não têm comida para dar para os seus filhos. E essa realidade era uma realidade que a gente achava que já estava um pouco mais distante do Brasil. E isso está voltando. Eu me lembro, quando eu comecei na carreira de jornalismo, Zezé, quantas vezes eu fiz matéria de criança passando fome, de criança comendo papelão, de criança, sabe? Situações que nós vimos ao longo dos últimos anos diminuírem no Brasil, mas que agora voltou com força total, com as pessoas voltando, ficando mais pobres ou indo para a pobreza ou extrema pobreza. O Donizete de Sumaré, ele diz assim: a nossa política está doente, nós não temos opção de esquerda, porque não é mais a esquerda. Você imagina o Alckmin com o Lula. E a direita com o Bolsonaro está contaminada. Esperar o quê? E nesse esperar o quê, Donizete? Nós vamos para o intervalo
E você espera a gente aí, porque a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campinas apresenta Conexões, cartão Nutrir que gera oportunidades. Eu recebo cartão, aí eu venho aqui no Empório, compro a mistura, o óleo, bolacha e ajuda no orçamento de casa. O apoio para Erli, moradora do São Marcos, superar esse momento difícil é um incentivo para o negócio do Moacir prosperar. E ajuda demais a gente que vive do comércio. Campinas conecta as pessoas às oportunidades. Prefeitura de Campinas. Neste sábado, dia 25 de junho, tem programa esportivo especial da Rádio Bandeirantes. Esporte Show, direto do Atacado Obra Já, na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Debate esportivo com a equipe da Rádio Bandeirantes e convidados. Esporte Show, dia 25 de junho, das 10 da manhã ao meio-dia, no Atacado Obra Já, rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Ele é conhecido como Beto, mas provavelmente você já achou que ele fosse o Pelé, o Datena, o Cid Moreira ou até o Galvão. Beto Hora é um colecionador de vozes. Quando era criança, numa brincadeira de rua, imitou Gil Gomes. Anos depois, foi levar suas imitações para o rádio. Não dá pra saber o que se passa na cabeça dele. É muita gente morando na mesma pessoa, meu. Eu acho isso fantástico. Estreou em 1989 na Jovem Pan. Passou pela Metropolitana, Brasil 2000. Na Rádio Bandeirantes ficou por 17 anos e depois foi pra Kiss FM. Hoje, Beto Hora está no microfone da Massa FM. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Uma família muito unida recebeu uma super novidade. A filha entrou na faculdade, mas era em outra cidade e ela teria que se mudar. E não é que a família inteira decidiu acompanhar? Como tinha um pouco prazo, preferiram alugar. E a equipe da Prado resolveu tudo rapidinho. Pra moça, um AP bem pertinho. Uma casa com quintal pro casal e outra sem escada pro avô, praticamente do lado. Porque aluguel fácil é com a Prado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Este inverno não vai ser tão frio, porque podemos contar com você. Campanha Inverno Solidário. Doar um cobertor é mais que calor humano, é solidariedade. Um ato de amor ao próximo. Pense em quem mais precisa e entre nessa campanha. invernosolidario.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 18 minutos desta segunda-feira, dia 20 de junho, e nós entramos agora sim na reta final do programa, mas nem por isso é menos importante. Na verdade, nós vamos continuar com os nossos ouvintes aqui. O Claudemir, ele nos dá bom dia, Zezé, e ele pergunta o que nós achamos da história do contador que faz lavagem de dinheiro para o PCC, contador do Lula. E ainda tem o mesmo endereço do filho do Lula. Ele disse que ouviu na Band de São Paulo de manhã. Na verdade, nós já comentamos na semana passada, não há nenhum envolvimento do Lula nessa história, ele é o contador do Lula. Inclusive, nós falamos sobre essa questão da destruição de reputação e do risco, né, que é de você colocar o nome do Lula nessa história só porque o Lula é o cliente dele, né? Então, é bem complicado, viu, Claudemir? Então, é uma história, assim, que a gente só falou porque estava todo mundo comentando, mas tem que falar com reserva, porque não existe o envolvimento do Lula nessa história toda, por enquanto, né? Mas até a gente não sabe, e eu acho que se tiver, aí sim deveria ter colocado o nome do Lula. Sem o nome do Lula estar nessa história, eu acho, assim,
errado colocar o nome do Lula nesse MEI, só porque o Lula é cliente dele. O nosso ouvinte, eu estou preservando a Zezé, gente, por conta da dor de garganta, mas se ela quiser falar... Ele se beneficiou desse esquema? Hã? Se algum dia aparecer que ele se beneficia também, que ele faz coisa errada, apura. Como é para apurar para todo mundo, né? Mas não dá para... O que não dá é para, de repente, o fato do cara... o cara deu uma entrevista para Zezé, e o cara é lá do PCC. Zezé tá ligado com o PCC. Não tô, não. Não, exatamente. Então, é leviano, inclusive, né? Bom, o Cícero está dizendo assim, até quando o Bolsonaro vai enganar seus seguidores? Agora ele quer CPI na Petrobras. Isso tudo é balela. Ele sabe que o capitalismo queria apoiando esse governo. Quanto mais aumenta o combustível, mais dinheiro entra no governo. É essa resposta que está todo mundo querendo, né? O Cícero é saber o que o governo, né, vai fazer e esperar agora essa história do ICMS reduzido, se vai chegar para a gente, né? Agora, Rose, Oi. Eu acho o seguinte, assim como eu falei para o Edvalmir, que eu acho que o Bolsonaro não tem culpa do preço do combustível, o Biden não tem, o Bolsonaro também não tem, cacete. É uma conjuntura internacional. E eu vejo o pessoal do Lula vindo o tempo todo querendo ligar o preço alto do petróleo, aí é por causa do capitalismo que vê lucro. Não é nada disso. O mundo inteiro está padecendo, a gente não pode ser assim, sabe? De ficar falando a coisa assim, porque a gente, nesse momento, está nesse partido, a gente quer que esse cara vença, então a gente inventa. A gente não pode ser assim, porque a gente faz um mal imenso, um mal enorme. Nós não podemos ser assim, gente. Então, se o Biden não tem culpa lá, o Bolsonaro não tem culpa aqui. Lá, o Biden não fez nada em relação ao preço. Por quê? Porque lá é a política do laissez-faire. É a política, assim, o mercado manda. Isso. Aqui a gente nunca foi muito assim. Então, e também nós somos pobres. E por isso que nós estamos cobrando uma ação do governo para poder criar uma política que ajude quem é pobre. Exatamente. A atravessar essa fase. Exatamente. Bom, o Celso Santos, ele está dizendo o seguinte: eu gostaria que o Arthur Lira tivesse a mesma sede de transparência que quer na Petrobras com as verbas do orçamento secreto bilionário do Congresso Nacional. Disse tudo, Celso. Disse tudo. Olha, eu não sei se eu estou ouvindo a Zezé, mas, enfim, né? Eu não sei se ela... Não tá, porque tem hora que eu começo a tossir, e aí eu desligo o telefone, porque senão vocês vão ficar me ouvindo tossir. Ok, tá. Bom, deixa eu ver aqui. A nossa ouvinte, que não falou, não tem o nome aqui, disse assim, gente, essa entrevistada não esclareceu nada. Ela é muito confusa. Não entendia as perguntas, mas agradecemos a boa vontade. Infelizmente não foi, enfim... Um Abrastemp. Um Abrastemp, exatamente. Bom, aqui nós temos o nosso ouvinte criticando o Luiz Roberto Siqueira, dizendo que agora a Petrobras quer que o povo brasileiro pague os prejuízos da época do roubo lá. Na verdade, está dizendo isso. Bom, o Roger está dizendo assim, Zezé falou tudo sobre o combustível. Alguém precisa se mexer para subsidiar e fazer baixar este preço impraticável. Cuidado com a garganta dolorida, Zezé. Bom, deixa eu deixar. Deixa eu ver aqui. O Antônio Macafane, ele diz assim, bom dia, dupla. É óbvio que a redução da alíquota do ICMS não influenciará na redução do preço do combustível. Só esse último aumento já comeu 20% do que seria a redução. Ou seja, não vai chegar, Zezé, nem para o meu bolso, nem para o seu bolso, filhinha. Não, mas o que o Macafane tem de fazer a conta é o seguinte, esse aumento que veio, se o ICMS enfia mais o ICMS de 35%, a esse aumento a coisa é lá para, né? Então, quer dizer, não chegou. Esse aumento aqui faz com que não haja uma redução do valor do litro daquele preço que estava.
Mas não vai aumentar o preço do jeito que aumentaria se o ICMS estivesse naquele patamar. Entendeu o que eu disse, gente? Você entendeu o que eu disse ou eu me enrolei para falar? Você se enrolou, Zezé, eu achei. Não, então me ajuda a explicar. Que o aumento seria muito maior se não tivesse mexido no ICMS. Se não tivesse colocado esse teto de 17%. É isso. Bom, meu Deus, me deu um branco aqui agora, mas eu já vou falar Valquíria, desculpa, Valquíria. Ela está dizendo, Zezé, que ela passou uma receita que o doutor Domingos Boldrini, que foi o pediatra dela, e amigo dos pais dela passaram para dor de garganta, que é água morna com uma colher de sobremesa de sal. Você tem que lavar a garganta, espera um pouquinho, pega essa água quente morna com sal, deixa lá, depois você joga para fora. Você tem que repetir esse processo 5 vezes e que o resultado é muito bom. Eu já passei um anti-inflamatório para ela, não sou médica, mas já mandei. Eu vou fazer isso, eu vou fazer de tudo, porque tá difícil, gente, tá muito difícil. Olha, o Juarez falou assim, meninas, eu só não quero ser roubado, entendeu? Zé, não tá não. Ninguém tá querendo ser roubado, não. Deus me livre, chega. O Tandy Negrão, ele diz assim, que essa coisa de querer privatizar a Petrobras para poder diminuir o preço dos combustíveis é ilusão. A CPFL foi privatizada e nós continuamos pagando preços altíssimos pelo custo da conta de energia. O DAI lá em Sumaré também foi privatizado e o serviço é horrível e caro. E ele continuou colocando aí algumas outras empresas que foram privatizadas que são caras. Bom, eu acho que não dá. Tandy, não, Rose, peraí. Vamos falar esse negócio aí, Tandy. Não, sim. O serviço da CPFL era uma bomba, cara. Era uma bomba. Deu super certo. Telefonia, deu super certo. Agora, a questão que se coloca da Petrobras é a mesma da Eletrobras e de várias outras estatais. Você tem essas empresas que poderiam ser colossais, aí você bota os caras que vão roubar, dilapidar, e depois nós vamos ter que pagar cada tostão para investidor, para isso e para aquilo, como você sabe que aconteceu. Você vai negar também, Tandy, que houve uma sem-vergonhice na Petrobras, que quase quebrou a Petrobras. Primeiro controlando o preço, depois os negros que foram colocados lá pelo PT e que quase quebraram a companhia, e nós estamos pagando até hoje. Como a mulher disse, não precisaria ter uma taxa de lucratividade de 30%, poderia ser 6%, 8%, se não fosse uma companhia tão endividada por causa de quem, Tandy? Pois é isso que eu ia falar, você não dá para você colocar a privatização e criminalizar a privatização dizendo que é ruim. Tem a Vale, Zezé, né? Você tem empresas que foram privatizadas e que deram resultado, né? Agora, o que precisa, Tandy, é você ter as agências fiscalizando e definindo o preço dessas questões, se está ou não sendo cobrado de forma correta. É isso, né? O preço dos serviços que elas prestam para o povo brasileiro. Só que você tem hoje, o grande problema dessas estatais é que elas servem de cabide de emprego para os políticos que primeiro colocam os seus diretores, os seus gerentes, tudo para poder roubar. Então, nós temos estatais hoje que elas só servem para sustentar os políticos, a corrupção, e vira um preço absurdo para o brasileiro pagar, e quando privatiza, pelo menos nós não estamos mais pagando esse custo para poder alimentar e enriquecer pequenos grupos. O Adriano Vermelho, Zezé, eu vou ler o Adriano Vermelho e o restante dos ouvintes. Gente, tinha muitos ouvintes, eu não vou conseguir, porque eu tenho que terminar o programa por conta do pessoal dos esportes. Ele diz assim, crise dos combustíveis ou na Petrobras? Nessa estatal não há crise há tempos, ao contrário, lucros astronômicos são confirmados. O mais estranho é que seu sucesso hoje é um problema. Por ser acionista, né, ter economia mista, ela em tese não estaria agindo também como empresa pública. Sabemos que vivemos uma crise mundial energética, concluímos que tudo isso, interesse politiqueiro, muletas, retóricas de campanha,
discurso fácil da esquerda, oposição, que diz que faria melhor mesmo com todo o histórico de incompetência na área, e explicações e atitudes desesperadas e alienadas da direita e do governo, acho que todos acabam se perdendo, Zezé. E é isso, né? E com isso, Zezé, eu vou te dar tchau, porque o povo do esporte já está chegando aqui me olhando com cara feia, dizendo assim, ai meu Deus, esse povo não vai terminar esse programa, não? Ele tá me olhando. Pessoal, até amanhã. Brincadeira. CH, Brincadeira, CH, brincadeira. Beijo, ouvintes. Tchau, beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são